Bom, pessoal, uma ideia sobre a oração, a maneira como a gente deve se dirigir ao Pai, nos moldes que o próprio Messias nos ensinou. Em primeiro lugar, o Messias não, mais do que nos recomendar, ele especificou, porque anteriormente ele tinha criticado os religiosos, né, os fariseus, por se dirigirem ao Pai em público, né? De certa forma, estando mais preocupados com a aparência e com o que os homens pensariam deles, né? Como homens santos, com contato íntimo com o Criador, né? Do que propriamente com o seu pensamento e o seu espírito em contato com o Pai. Então ele disse para que quando a gente fizesse isso, a gente entrasse no nosso quarto e fechasse a porta, ou seja, buscasse um lugar reservado e íntimo, e individual, né? E orarmos ao Pai em secreto, porque aquele que enxerga o que é secreto, ele atenderia a oração e nos ouviria, né? Então, de acordo com Mateus 6, dos 5, 6, ele nos passou essa recomendação. Se a gente entender que o Messias o próprio Messias, que é a forma física do Criador, né? É a figura do noivo, do marido, né? E nós somos como a noiva. Então, a nossa relação com ele, dada através da própria palavra e do próprio coração, o íntimo do nosso coração, as palavras são alicerçadas nos 3 sons fundamentais que formam o nome dele, certo? Portanto, o nome que está sobre todo nome também está sobre toda e qualquer palavra que o ser humano possa proferir. E então, dessa maneira, a gente pode entender que, justamente por esse grau de intimidade, a oração é como uma relação íntima entre nós, noiva, e o nosso noivo, certo? Talvez por isso é que ele recomendou que isso seja feito num local reservado e com privacidade, exatamente com a mesma forma onde as relações íntimas entre um homem e uma mulher e matrimoniais, né, elas se dão também. Veja que o comportamento de fazer isso em público, ele é um comportamento que se assemelha às bestas, né, às bestas do campo. O cachorro, o gato, os animais, enfim, as bestas do campo, eles fazem isso sem pudor em qualquer lugar, né? Não recorrendo a um ambiente privado e fechado. Apenas a imagem do Messias, que é o homem, né? Utiliza dessa prática, né? Porque fazer isso em público seria como uma sodomia. Claro, a gente teve, né, durante épocas, especialmente nos reinos afastados do Criador, né, esse tipo de prática pública. E de certa forma até hoje isso acontece também, né, em alguns lugares por aí, que podem ser comparados às práticas de Sodoma, né. Isso é uma sodomia, quando relações íntimas e matrimoniais são feitas em público, né, com a presença de espectadores. Então, se a gente entender assim, desse jeito, a gente tem mais um reparo a fazer nas práticas que a religião ainda hoje executa, né? Porque as orações, de acordo com os falsos pastores, os ladrões, né, das ovelhas, os impostores, né, elas são feitas na televisão. Portanto, não é um ambiente fechado e íntimo, certo? Elas são feitas no rádio, que de maneira nenhuma também é um ambiente fechado e íntimo, né? Elas são feitas em público nas grandes catedrais, nos grandes templos de pedra, com a presença de centenas de pessoas, né? Isso não se parece nem um pouco em entrar no quarto e fechar a porta, né? Então, espiritualmente, a gente pode entender que o que acontece aí é uma sodomia espiritual, ainda mais reforçada pelo fato da gritaria alucinante
que existe de parte dessas pessoas, né, que se dizem fiéis, entre aspas, né, dentro desses lugares, né, dos templos de pedra, as gritarias e a elevação no tom e do frenesi entre eles quando eles dizem estar em oração. Até isso se parece com essa questão aqui, né, que é uma questão presente na nossa criação, né, as relações íntimas e matrimoniais entre um homem e uma mulher. Até isso se parece, né, escancarando mesmo o estado de sodomia em que as coisas se encontram, porque uma coisa que deveria ser íntima está sendo feita em público e ainda com algazarra e frenesi, certo? Eu espero que vocês entendam o que eu estou falando, né? Todas as pessoas aí, adolescentes e adultas, têm condições de entender o que eu estou falando, tá? Então é mais um distúrbio, é mais um desvio, né? O Messias nos explicitou que isso deve ser feito num local reservado. Ele nos disse, ele nos ensinou que a gente deve dirigir pedindo ao Pai para que a gente para que a gente mantenha firme e não se desvie do caminho, para que ele providencie o nosso pão de cada dia, o pão espiritual principalmente, tá? Mas também o provimento básico, físico, porque ele sabe que a gente precisa disso para sobreviver. Disso o quê? É um carro novo? É uma empresa faturando? Não. É ter o que comer, ter o que beber e ter o que vestir. É só isso que ele nos ensinou a pedir a ele, né? E invocando o sábado, claro, que é o quê? Que é a justiça dele, né? Sendo seguida aqui na terra, assim como lá no céu sempre é seguida, sempre foi, né? Então ele nos ensinou também a pedir e ansiar pelo sábado, né? Pelo reino dele, certo? Foi isso que ele nos ensinou a pedir, com as nossas palavras e com a nossa intenção sincera, sem usar de vãs repetições, né? Como a gente tem visto aí, certo? A Igreja Romana, por exemplo, é campeã de fazer isso, né? Repete 500 vezes a mesma sentença, né? Porque confirmando que são pagãos, e o Messias mesmo já havia dito que os pagãos agem assim, porque eles pensam que pelo muito falar eles serão ouvidos, né? Bem dizem que quem muito fala dá bom dia a cavalo, né? E esses que repetem, muito falam, e sim, estão saudando um cavalo. Talvez eu vou me deixar mais claro ainda daqui para frente no porquê que eu estou me referindo ao ídolo máximo aí da religião romana ser comparado a um cavalo também, tá? De acordo com os hebreus, tá? O nome dele denuncia isso, tá? E estão dando bom dia a cavalo quando executam essas repetições aí quase que intermináveis, tá? Se afastam muito do que o Messias nos ensinou, tá? O que a gente deve fazer é ter um contato íntimo e sincero e pessoal com ele, como uma noiva em contato com o noivo, certo? Em local reservado, nunca em público, porque isso é uma sodomia, e pedindo em sinceridade, certo? Sinceridade do coração, aquilo que ele nos ensinou para que a gente pedisse.